Rei Davi, olha, poucos nomes na história têm, sabe, tem tanto peso assim. Guerreiro, poeta, rei, a gente conhece esses títulos, mas a figura por trás disso tudo é bem mais complexa do que só um herói de história antiga. Então vamos lá, vamos desvendar essa história. Pois é, todo mundo pensa logo no jovem pastor que derruba um gigante. Mas essa é só a primeira cena de um drama enorme sobre poder, sobre fé, sobre falha humana e sobre legado. A verdadeira história de Davi é a de como um homem e uma nação inteira se transformaram. E o começo de tudo é super humilde. A jornada do Davi não começa num palácio, não. Começa lá nos campos de Belém. Ele era o filho mais novo de uma família comum, com uma tarefa bem simples: cuidar das ovelhas. E o mais curioso é que tudo parecia estar contra ele. Vindo da tribo de Judá, ele era o caçula, o último da fila, quase esquecido pela própria família. Mas, enquanto o rei Saul ainda estava no trono, o profeta Samuel foi lá e o ungiu em segredo. Foi essa escolha, divina, escondida, que plantou a semente de uma mudança radical que viria no futuro. A unção foi secreta, mas a ascensão dele à fama, essa foi pública e espetacular. Só que com a glória veio o perigo. O caminho até a coroa foi, na verdade, muito longo e cheio de perseguição. E aí a gente chega na batalha contra Golias, que é, claro, o grande ponto de virada. Mas olha, não é só sobre um garoto derrubando um gigante, né? O que essa luta simboliza é muito maior. É a fé vencendo a força bruta, a coragem contra a pura intimidação. Com uma coisinha simples, uma funda, Davi não só derrota um inimigo, ele vira um herói, assim, instantaneamente, na frente de todo mundo. Mas qual o problema da fama? Ela gera inveja. E a popularidade do Davi, que não parava de crescer, se tornou uma ameaça direta para o rei Saul, que já era bem inseguro. O medo de perder o poder, de perder o favor divino, transformou o rei num perseguidor implacável. E assim, de herói, Davi passa a ser um fugitivo. Só que esses anos no deserto não foram tempo perdido, não. Foi ali que ele juntou um grupo de seguidores leais, que ele aprendeu a fazer alianças e, o mais importante, foi ali que ele aprendeu a ter paciência e a pensar estrategicamente. E ele provou o caráter dele quando teve a chance de matar Saul por 2 vezes e não o fez. Isso mostrou uma maturidade que ia ser fundamental para o reinado dele. Depois que Saul morre, o fugitivo finalmente se torna rei. E é aqui que a gente vê o estadista em ação. Davi não só herdou um trono, ele pegou um monte de tribos espalhadas e transformou aquilo numa nação unida, poderosa. O reinado dele foi construído em cima de 3 pilares bem estratégicos. Primeiro, ele uniu as 12 tribos. Depois, ele deu uma capital para essa união. A conquista de Jerusalém, que era uma cidade neutra, foi uma jogada de mestre para centralizar o poder tanto político quanto religioso. E, por fim, ele expandiu as fronteiras com vitórias militares, o que não só trouxe segurança, mas transformou Israel numa verdadeira potência na região. Mas a história de Davi é também um grande alerta, porque o poder absoluto pode levar a erros terríveis. No auge do seu reinado, o rei, que parecia invencível, comete uma falha que vai mudar a vida dele e o destino da sua família para sempre. É uma história bem trágica de abuso de poder. Ele deseja Batseba, a esposa de um de seus soldados mais leais, o Urias. Comete adultério com ela e, para encobrir a gravidez, ele arma um plano para que Urias seja morto em batalha. Um assassinato a sangue frio. O herói se torna o grande vilão da própria história. E o momento da verdade é avassalador. O profeta Natã confronta o rei, mas ele não chega acusando, ele conta uma parábola. E quando Davi, sem perceber, se condena com as próprias palavras, Natã solta essa frase: "Esse homem é você." É a hora em que Davi é forçado a encarar o tamanho do seu crime. E as consequências disso, nossa, foi como um efeito dominó terrível. A punição não foi só para ele, sabe? Ele explodiu dentro da casa dele, com muita tragédia, muita violência. O ponto máximo, o clímax disso tudo, foi a rebelião do próprio filho, Absalão, um filho que ele amava e que quase destruiu o reino que o pai tinha lutado tanto para construir. Apesar desses erros terríveis, ou talvez justamente por causa deles, o legado de Davi é incrivelmente forte e duradouro. Vamos entender como essa figura tão complexa deixou uma marca que não se apaga na história, na religião e na cultura. Um ponto central do seu legado religioso é a chamada Aliança Davídica. Basicamente, foi uma promessa divina de que a dinastia dele seria eterna. Isso transformou a linhagem dele na base da esperança messiânica.
É por isso que no cristianismo, por exemplo, Jesus é muitas vezes chamado de filho de Davi. O impacto dele se espalha por várias áreas. Na história, ele é o arquiteto do Estado de Israel. Na religião, sua jornada de fé e, principalmente, de arrependimento virou um modelo. E na cultura, bom, sua voz ainda ecoa nos Salmos, o que o solidificou como um ícone da complexidade humana. Essa nossa capacidade de ser grande e de falhar, tudo ao mesmo tempo. No seu último ato, já com 70 anos, Davi age com aquela sabedoria política que sempre o definiu. Ele manobra em meio a novas intrigas para garantir que o trono ficasse com seu filho Salomão. Com isso, ele assegurou a continuidade do reino que ele mesmo construiu com sangue, suor e fé. E no fim fica aquela pergunta, né? Quem foi Davi? O rei guerreiro que unificou uma nação? Ou o pecador arrependido que viu a própria família desmoronar? A verdade, talvez, é que a história não escolhe um lado. Ela se lembra dos dois. O verdadeiro legado dele, quem sabe, seja exatamente esse, o de um ser humano completo, com toda a sua glória e todas as suas contradições.